Meu bom dia, senhoras e senhores. Hoje, 20 de janeiro de 2022, esse vídeo ele é voltado aos nossos policiais e bombeiros militares inativos e aos pensionistas do estado de Rondônia. Há 2 semanas aproximadamente, surgiu vários comentários dentro dos grupos de WhatsApp e eu preciso fazer esse vídeo para esclarecer alguns pontos daquilo que foi colocado dentro dos grupos. Trata-se da Lei de Proteção Social dos Militares do Estado de Rondônia, que foi aprovada no último dia 7 de janeiro de 2022. E eu preciso primeiro localizar o pessoal dentro dessa estrutura legal que trata de previdência social. Existem 3 tipos de previdência atualmente. O regime geral de previdência social, que é responsabilidade do INSS. Do estado de Rondônia existe o regime próprio de previdência social, que é o regime afeto aos servidores públicos civis do estado de Rondônia. E existe agora o sistema de proteção social dos militares, que diz respeito ao pessoal da polícia e dos bombeiros militares. Até o ano de 1988, os servidores públicos eles não pagavam previdência social, não recolhiam valores para a previdência social, de maneira que isso estava gerando um déficit sobre a previdência. E então, com a mudança na Constituição de 1988, passou a ser obrigatório também ao servidor público civil pagar previdência social, ao servidor público em geral. E nisso vieram as emendas constitucionais a partir da Constituição de 88, que levou ao pessoal passar a contribuir. O nosso pessoal da Polícia Militar também passou a contribuir desta forma. No entanto, a última lei que tem de previdência relativa aos militares antes de 2019, ela dizia que os policiais militares, os juízes, os promotores e os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, eles pagariam valores à previdência somente valores relativos ao que estava acima do teto do RGPS. Isso para o pessoal inativo, para o pessoal aposentado. E essa legislação era seguida por boa parte do país, porque era o que dizia também a Constituição relativa a essa questão previdenciária dos militares. No entanto, em 2019, em novembro de 2019, veio a emenda constitucional 103. E essa emenda, ela modificou essa forma de cobrança previdenciária, separando o pessoal da Polícia Militar, tirando o pessoal da Polícia Militar, ou melhor, os militares, do regime próprio de previdência social, que se aplica aos servidores civis, e passou a criar, a partir dali, um sistema próprio. E veio, então, a Lei 13.545, salvo engano de minha parte, esse é o número da lei, onde foi criado o Sistema de Proteção Social dos Militares, isso para enquadrar o pessoal do Exército, Marinha e Aeronáutica, mas que se estendia também por conta da Emenda 103, que deu a possibilidade do governo federal de criar regras gerais de aplicação à Previdência Social aos militares do Estado. No entanto, a partir da Emenda 103 e da criação dessa lei federal, cabia a cada estado criar a sua legislação própria, o que não ocorreu, de maneira que vários servidores nos estados entraram com recursos na justiça e esses recursos, alguns desses recursos acabaram chegando ao STF. E onde não havia uma lei própria, o STF considerou que era inconstitucional o governo federal criar alíquotas para os estados, que era inconstitucional a aplicação direta pelos estados daquelas alíquotas criadas pelo governo federal, e que, no caso dos estados que aplicavam a lei, onde só podia ser feito cobrança pelo excedente, ou seja, pelos valores que estavam acima do teto da Previdência, que aqueles estados deveriam cobrar da forma que estava estabelecido na lei anterior. E o que aconteceu foi exatamente o que acabou acontecendo no estado de Rondônia, em relação à questão da criação de uma lei,
O Estado de Rondônia não havia criado uma lei própria e, no entanto, passou a aplicar a alíquota a partir do final de 2019 e para os inativos a partir de abril de 2020. No entanto, também em maio de 2020, o governo do Estado de Rondônia criou a chamada VPNI. Só que criou duas classes de pessoal inativo. Por quê? Quem já se encontrava na inatividade até abril de 2020 passou a receber essa VPNI. No entanto, quem passou para a inatividade a partir dali, ninguém teve direito de receber a VPNI. Isso quer dizer, então, que nós estávamos tendo policiais militares que pagavam a Previdência e não recebiam a VPNI, e policiais militares que recolhiam valores da Previdência, mas recebiam também o valor da VPNI, o que compensava uma parte dos valores que estavam sendo descontados. Quando esse projeto de lei foi para a Assembleia Legislativa, foi discutido alguns pontos dela, e um dos pontos que eu menos concordo na realidade é a questão da assistência ao servidor militar que necessita de assistência especializada, onde ali é previsto o pagamento de 10%, e quando o INSS ele paga valor de 25%, numa situação similar e muito menos gravosa do que a situação do militar, que é muito mais passivo de chegar a uma situação dessa, e na verdade é muito mais burocrático para ele receber também. No entanto, me atentando somente àquilo que é de interesse do pessoal relativo ao que está sendo descontado, a solução que poderia ser dada, ela foi tentada, que era uma solução política em relação às alíquotas que seriam cobradas de desconto previdenciário. Os nossos descontos previdenciários eles são descontados principalmente para a pensão militar, mas eventualmente eles acabam tendo que manter também os valores recebidos na inatividade. Na prática, o que eu quero dizer para vocês, para simplificar e não usar tanto a linguagem jurídica, o que pode ser feito juridicamente é buscar o ressarcimento dos valores que foram cobrados de forma ilegal, desde abril de 2020 até dezembro de 2021. Isto porque, a partir do momento da criação dessa lei previdenciária, a Lei de Proteção Social dos Militares do Estado de Rondônia, a cobrança ela vai passar a ser legal, ou seja, a cobrança passou a ser legal. Apesar de que existem algumas previsões de lei previdenciária elas serem aplicadas somente a partir de 90 dias após a sua criação. Mas, de qualquer forma, ela passa a ser uma cobrança legal. Isto porque a cobrança previdenciária ela tem uma mesma natureza que a cobrança tributária. Por mais que eu não pagasse um imposto anteriormente, mas a partir do momento que esse imposto é criado, eu não posso alegar direito adquirido. O que eu estou querendo dizer é que não tem como requerer na justiça que quem já estava na inatividade no ano de 2019 ou no começo do ano de 2020 pague somente os valores relativos àquilo que era cobrado na lei anterior, que era o excedente ao teto do RGPS, o excedente do teto da Previdência Social ou do INSS. Porque, a partir do momento da criação de uma nova lei, nós estamos todos sujeitos a essa lei. E, de outra forma, somente agora é que vai se nivelar novamente para não termos essas duas categorias diferentes de militares que estão na chamada reserva remunerada ou na inatividade. Porque, como eu disse, uns recebiam e outros não recebiam o VPNI. E o que se pode fazer na justiça atualmente? Voltando a falar sobre processo. Pode ser, então, cobrado o ressarcimento. Quem recebia a VPNI vai receber um valor bem menor, porque só teria direito a receber a diferença entre o que foi descontado e a VPNI, conforme sentença já prolatada por um juiz estadual de primeiro grau. E aquele que não receber a VPNI terá direito ao seu ressarcimento no todo que foi descontado de forma ilegal. Isso, então, diz respeito principalmente ao pessoal que foi para a reserva remunerada ou que foi para a inatividade a partir de abril de 2020. Estes terão direito do ressarcimento diante da Justiça, do ressarcimento integral dos valores que foram descontados enquanto não havia um desconto próprio para eles. E no caso do pessoal
que está acima do teto da Previdência Social, esse pessoal, eles podem também requerer, mas somente dos valores relativos até o teto da Previdência, de maneira que, se receberem o VPNI, só poderão também receber a diferença. Essa é a questão legal que nós temos, que pode ser colocada diante da Justiça, e de outra forma não tem como ser feito. Não existe direito adquirido em relação a isso, e eu, particularmente como advogado, não colocaria ações desse tipo diante da Justiça para inchar mais ainda o nosso sistema judiciário, que já tem tantas ações que muitas vezes são desnecessárias à discussão judicial e, no entanto, são levadas à apreciação do nosso Poder Judiciário do Estado de Rondônia. Precisamos ter consciência daquilo que nós levamos diante do Judiciário, porque existem coisas mais importantes a serem levadas em consideração do que simplesmente a minha vontade, o meu querer. Não que não possa ser judicializado, porque basta que eu pense em algo desse tipo para poder buscar o meu direito diante da justiça. Mas eu continuo afirmando, como advogado, eu não entro com ações na justiça para buscar aquilo que eu não veja uma base jurídica legal, um direito jurídico de fato que possa ser reconhecido para poder fazer a chamada aventura jurídica. Era isso que eu tinha para trazer aos senhores e às senhoras. Espero que tenham compreendido essa situação e vou continuar assim. Eu vou dar entrada em ações para o pessoal, mas irei priorizar principalmente o nosso pessoal que foi para a inatividade a partir de abril de 2021, porque esses têm, de fato, um prejuízo maior e por isso eu tenho que priorizar a eles. Espero que compreendam o meu posicionamento, mas eu estou disponível para responder as suas dúvidas ainda pelo WhatsApp, tá bom? Eu aguardo, então, que, se surgirem dúvidas, me perguntem.